Bom, eu estudei na USP, fiz a minha pós-graduação com base em nuvem, e aí eu fui para a Califórnia e lá fiquei junto com uma turma na Politécnica de Pomona, e eles eram doidos por IoT, as plaquinhas, antes até mesmo de falar mais de robótica e outras coisas, o Big Data e o IoT é que gerava, era um motor proporcionador disso, e aí eu me deparei com um problema que lá eles estavam tendo, né? Que é assim, as pessoas queriam os dados, mas não sabia como compilá-los, enfim, agregar valor à informação. Bom, quando eu retornei para o Brasil, eu falei, poxa, tá aí uma oportunidade de começar a trabalhar com Business Analytics, já tem várias empresas e a Uniot surgiu com este fim. Porém, de uns 3 anos para cá, a gente teve uma oportunidade, né, de estar trabalhando com um grande operador logístico, e ele faz parte de um grupo, que é um grupo grande aqui de facilities. Eu não vou falar não, porque acho que pode ser que tenha algumas outras empresas também de logística, então de facilities, mas assim, hoje eu entendo que existe até uma oportunidade de a gente expandir mais esse mercado, tá? E aí a gente estava trabalhando com foco em fazer um monitoramento de linha de produção de uma petroquímica. A gente já estava utilizando alguns dispositivos da Advantech para fazer a medição, tá? Eles tinham lá, eles compraram o MES, né? Que é para quem trabalha muito nessa área de indústria sabe, que é um instrumento, né, de medição, de produção, etc., caríssimo, e a gente, ao mesmo tempo, utilizando a Advantech e fazendo com alguns sensores de infravermelho, entre outros sensores que a gente estava utilizando, monitorando a máquina, a gente conseguiu exatamente o mesmo resultado, mas muito, muito mais barato, né? Isso foi um case bem interessante que nós tivemos lá. A gente teve um problema só, que era o problema do Advantech, como ele faz aquela comunicação via Wi-Fi, a gente como era no sul do Brasil, a gente estava com alguns probleminhas na parte de comunicação, e isso, de mais ou menos 2 anos para cá, a gente pegou um endpoint da Comp, trabalhando com LoRa, e a gente resolveu esse problema dentro da área dentro da área de produção, né? O LoRa ele veio para a gente como realmente um facilitador, e a gente acabou trazendo uma nova rede dentro da estrutura do cliente, e a gente acabou trazendo isso para as outras áreas também do grupo, né? Basicamente, a gente faz alguns gerenciamentos das tarefas para a gente conseguir determinar e comprovar que o SLA que foi contratado de uma prestação de serviço, seja de operação logística, seja de facilities, ele está realmente sendo efetivo. A gente começou a trabalhar com um software de BPM, e a gente depois resolveu trazer esse software para dentro de casa para a gente fazer algumas modificações que eram necessárias, tá? Eu fiz uma apresentação bem simples, só para mostrar para vocês alguns números, tá? Eu cortei algumas partes onde eu coloco os nomes dos clientes, né, e logicamente da empresa, mas assim, não tem problema nenhum esses dados serem divulgados, tá? Deixa eu ver só se eu consigo mostrar para vocês uma coisa bem rápida. Legal, legal. Vamos lá. Deixa eu ver se já está... Tem o site aqui da empresa. Isso. Eu vou modificar ele bastante, tá, Thelma? Então, que algumas coisas que a gente estava com a previsão de realmente fazer a parte de gestão de dispositivos, e a gente agora está caindo para fazer Está caindo, né? A gente está sendo direcionado, está pivotando para fazer gerenciamento de tarefas, e é nesse case que a gente está bastante focado, tá ok? Hoje, só em alguns números, né? Esses aqui são os números de hoje, tá? Então, para vocês terem uma ideia, na data de hoje foram executadas praticamente 1.300 tarefas, tá? Dessas 1.300 tarefas que a gente consegue colocar, isso que a gente acordou com o cliente, olha, eu vou fazer uma limpeza em um determinado local, ou existe uma cadeia de suprimentos que eu tenho um determinado ponto, uma determinada hora para ser executada essa tarefa. Todas as tarefas elas estão compiladas nesse dashboard macro,
tá? E aqui, para você ter uma ideia, 1.132 elas foram executadas dentro do prazo e 177 foram executadas com atraso. Às vezes esses atrasos são mínimos, mas já são computados com atraso. Coisa de minutos já são computadas para a gente, tá? Aqui eu consigo ter uma Deixa eu visão perguntar, geral. quando você fala assim, 1.132 tarefas, que são tarefas? Bom, para nós seria o seguinte, dentro da área de facilities, por exemplo, uma pessoa requisitou uma manutenção num ar-condicionado, por exemplo, ele determina, é uma tarefa para ser executada por alguém, seja ele um manutencista, seja ele... É uma ordem de serviço, né? Entendi. A grosso modo, sim, tá? Dentro de um SLA, a gente também, da parte de facilities, por exemplo, a gente tem uma limpeza, por exemplo, de um banheiro dentro de um aeroporto, tá? Isso a gente atende alguns aeroportos na parte sul aqui, do sul e sudeste também. A gente atende, então, na parte de segurança e limpeza. Então, por exemplo, dentro desse contrato de prestação de serviço de limpeza, existe, por exemplo, uma checagem de insumos tem que ser executada a cada 40 minutos, né? Como é que a gente vai comprovar para o cliente que ela foi executada realmente a cada 40 minutos? A gente faz através desse software de BPM que nós desenvolvemos, aonde a tarefa ela é executada, né? Ela tem um data de início e data fim, e ela tem um tempo de ser cumprida, né? Essa tarefa. Haja vista de que se o seguinte, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, dentro de uma cadeia de suprimentos, eu preciso buscar um determinado produto de um CD para levar para uma linha de produção, ele tem um tempo para ser executada essa tarefa. E não adianta, por exemplo, o cara chegar depois por exemplo, com a embalagem, sendo que o produto ainda não está pronto, ou vice-versa, né? A gente teria uma perda de tempo. Eu costumo fazer um comparativo, né, com a Fórmula 1. Né? A gente se prepara e tem todo um time trabalhando de background para trazer o pneu, para trazer o combustível, etc., para que na hora do pit stop, né, ele realmente está tudo preparado para que aquilo tenha menos tempo possível, o carro fique parado para que continue a linha de produção, né? Então, isso hoje é um foco que a gente bate muito na tecla para poder fazer a gestão de SLA e de KPIs dos nossos contratos, ok? Deixa eu avançar aqui. Aqui a gente tem praticamente algumas diretorias, né? Nessas diretorias, hoje assim, eu só posso dizer que tem uma tarefa que está atrasada nesse exato momento por uma determinada diretoria. Isso quer dizer, foi programado fazer de repente, uma ronda com o guarda dentro de uma área, por exemplo, e essa ronda que era para ter saído às 9 horas, ela não saiu, por algum determinado motivo. A gente não sabe se, de repente, isso é uma tarefa para nós, por exemplo, uma ronda, tá? Se ela não foi executada, automaticamente a gerência já está sendo notificada de que aquela ronda não aconteceu no horário. Quando ela posiciona para mim em vermelho aqui, dizendo que tem uma tarefa nesse exato momento que ela não foi executada, já é justamente para que a gerência, a supervisão, tome uma ação. Isso quer dizer, uma ação remediativa, logicamente, né? Porque isso era para ter acontecido e não aconteceu, e então ele vai lá e vai falar, não, olha, ele não fez a ronda nesse exato momento, porque nesse cliente faltou, né, o colaborador, enfim, alguma coisa aconteceu, ele já precisa tomar uma devida ação. Isso comprova com que, assim, exatamente todos os nossos contratos são altamente gerenciados por microtarefas, por microgestão, onde a gente até chama de uma gestão 4.0, porque a gente utiliza alguns softwares hoje existentes, tecnologias hoje existentes, como o próprio IoT, como o próprio Big Data e o sistema do cliente, né, fazendo integrações, eu vi o Norberto até falando, de SAP, etc. A gente busca muita informação, por exemplo, de expedição de materiais, onde tem uma programação, né, FIFO, dessas ações para serem executadas, e a gente através com esses dispositivos de IoT e com o software de gerenciamento, hoje a gente consegue ter uma diminuição de tempo muito grande e até a gente consegue comprovar ineficiência de algumas operações comparadas a outras operações que nós temos também trabalhando.
Basicamente, o software, esse aqui é a versão web dele, né? Onde que aparece, essa aqui eu estou mostrando só as partes, logicamente, essa é a parte demonstrativa, tá? Mas aparece, por exemplo, que eu tenho como fazer essa tarefa, né? E quando ela está programada para fazer, quando ela aparece já em vermelho, ela tem toda uma parte de sinalização, como realmente um andon, dizendo, olha, em verde é que ela está dentro do prazo, em amarelo que ela está para ser, já está prestes a vencer o prazo dela, e em vermelho que acaba acontecendo de ela já está vencida e tem que ser executada imediatamente, né? Dentro do software, tanto mobile quanto web, há uma descrição, né, da tarefa, que ficaria praticamente com essa interrogação, e tem até algumas fotos para dizer como é que são os passos para serem executadas essas tarefas, né? Basicamente, essa é a parte lógica do programa, né? A gente veio com o IoT, e aí a gente criou essa caixinha baseada com LoRa, né? Dentro dela, aonde o botão verde ele executa a tarefa, né? Eu tenho até uma aqui que a gente deixa junto com o funcionário, né? E tem um LEDzinho RGB, onde eu acho que não vou conseguir mostrar para vocês, mas aqui ele tem uma descrição da tarefa propriamente dito. Deixa eu ver se eu consigo maximizar o meu... Acho que não, né? Acho que não dá para maximizar aqui a minha imagem. Mas, enfim, ele fica com a luzinha dizendo que se ele tem uma tarefa em atraso ou não, a descrição da tarefa, e isso daqui, tanto o guarda ele pode andar com ele dentro, né? Se logicamente, ele poderia estar executando através do aplicativo, mas tem alguns lugares que a gente chama de lugares intrínsecos, que, assim... ele não poderia ir nem com o celular e nem com nenhum outro dispositivo que gerasse qualquer tipo de chama. Então, ele deixa isso daqui num local seguro, e assim que ele conclui a tarefa, ele aperta o botão verde e a tarefa é dada como executada, a tarefa que está descrito aqui no displayzinho aqui para ele, né? Isso também com o pessoal de limpeza é muito importante para que eles consigam fazer, executar no prazo, e eles têm um dispositivo dentro de um raio que a gente não conseguiu 10 quilômetros, né, como a maioria dos locais, até a própria Compre coloca, né, que o dispositivo chega em alcance, mas a gente, assim, dentro da nossa realidade, 3 quilômetros e alguma coisinha tem dado muito certo e a gente tem tido os bons resultados. Hoje é como a gente tem trabalhado, a gente está agora numa terceira onda, né, de expansão de tarefas, onde a gente está colocando alguns diálogos de segurança, de modo com que, assim, se caso dentro de uma ronda da operação logística encontre, de repente, um operador sem o determinado EPI, alguma coisa nesse sentido, feito hoje como é que fala? Um desvio de conduta, né, de operacional, e aí é aberto todo um trabalho em cima dos colaboradores para que não ocorra nenhum tipo de acidente de trabalho ou coisa nesse sentido. É isso aí. Ô, Anderson, Norberto, tem uma pergunta. O Gate Loader que vocês estão usando, qual marca que é? Eu estou usando da Compre. Tá. E esse device que está rodando o LoRa aí, o que está rodando? Aqui eu estou usando um ESP com o da Realtek. Ah, tá, um ESP. Tá bom. E tem nos atendido muito bem, né? Foi um jeito barato que a gente teve de conseguir resolver uma aplicação. Um detalhe da história, como é que a gente partiu para o ESP? A gente, dentro, vocês devem ter visto já em alguns restaurantes, tem aquele botão, né, onde você chama o garçom, né? A gente entrou em contato com essa empresa, que é a 5S Soluções, e eles trabalham por RF, se não me engano, acho que é 433 a radiofrequência que eles estão utilizando, só que o alcance dela era só de 150 metros, e a gente estava tendo muito problema para conseguir fazer com que essas atividades elas tivessem uma marcação de tempo fidedigna e que as pessoas fossem notificadas, né? E a gente chegou até a comprar uns smartwatch para utilizar, para poder demonstrar quais eram as próximas ações que cada um dos colaboradores tinha que fazer.
E aí depois a gente partiu, pô, será que a gente utilizando um ESP com display, a gente conseguiria ter uma portabilidade e ao mesmo tempo chegar no resultado bacana? Putz, a gente viu que parece que foi a galinha dos ovos de ouro, estava bem debaixo do nosso nariz e a gente não tinha percebido isso. Ah, legal. Não, eu tenho alguns ESP32 com loja, fiz algumas provas de conceito, funciona bem. E a gente até agora não conseguiu achar alguma outra maneira de conseguir mostrar no alcance, como tem com o LoRa, com uma economia de bateria gigantesca e com fim de propósito, utilizando nem como prova de conceito mesmo, a gente já colocou ele para executar, porque a gente não achou ainda nenhum outro display, nenhum outro dispositivo que nós tivéssemos que poder fabricar para fazer a mesma coisa que hoje o ESP está nos ajudando. Legal, show. Ou seja, era ESP ou ESP? Não, exatamente. Tem alguns outros dispositivos, mas aí ele acaba gastando muito mais bateria, enfim, acaba tendo outros problemas que a gente depois viu que era perda de tempo. Ô Anderson, na verdade, a empresa, não sei qual o papel que você tem dentro dela, mas ela nasceu para ser uma empresa de plataforma e você foi obrigado a entrar no mercado de hardware. Para o projeto poder vender a plataforma. Exatamente. O grupo nos contatou, né, com a ideia de a gente conseguir gerenciar toda a parte de desenvolvimento e aplicação dos dispositivos IoT. A Sigmais também é um dos nossos parceiros também, que a gente acabou colocando alguns dispositivos deles, utilizando o Sigfox, né? E a gente começou a crescer, e a gente viu que hoje o dispositivo de gerenciamento de tarefas era mais do que necessário para que nós consigamos não só ter a sensibilidade, né, como a gente vê muitas aplicações, né, de gestão de posicionamento, temperatura, localização, enfim, de uma série de coisas, a gente viu que o gerenciamento de tarefas, isso quer dizer, para a gente conseguir saber o que é que cada um dos nossos colaboradores, que são mais de 3.000 colaboradores, o que eles estão fazendo e se é que eles estão fazendo alguma coisa, era o jeito de micro-gerenciar esses caras, dessa maneira foi o jeito mais fácil, né, vamos dizer assim, e aí eles pediram a nossa ajuda. Então a gente migrou realmente do gerenciamento como plataforma, uma vez que a gente viu que tinha já, como o próprio Norberto, né, e o pessoal já deve ter visto, você já tem grandes players, a Amazon, a Azure, o próprio Mozilla também lançou uma plataforma de gerenciamento de dispositivo. Aí a gente falou, puxa, é só mais um no meio de uma multidão, né? Então a gente resolveu trazer esse know-how que nós já tínhamos de plataforma, de conhecimento de cada um de umas soluções. Acho que eu já até indaguei dentro do grupo, né? Alguns já fiz muitos contatos, né? Para buscar soluções. E uma delas foi com o pessoal da Sigmais, outra com a IoT Lab, enfim, já foram alguns parceiros aí que a gente já teve de contato fazendo negócio junto. Mas assim, hoje o nosso carro-chefe está nesse gerenciamento de tarefas. Provavelmente até o final deste mês ainda, a gente vai estar colocando essa mesmo gerenciamento de tarefas que nós utilizamos hoje no software proprietário, a gente colocar isso também fazendo através do Trello. Então, a gente fazer uma integraçãozinha para que não tem nenhum tipo de gestão de tarefas, de fazer algum tipo de gestão de tarefas ou gestão de projetos também com IoT e o Trello. Isso quer dizer, você pegando os dados de um sensor e disparando uma tarefa através de Trello para que alguém tome uma determinada ação. Ô Anderson, Thelma, queria fazer uma perguntinha para o Anderson. Claro. Quando você tem a aplicação, por exemplo, seria um exemplo se não me engano, quando eu tenho que fazer uma rotina de limpeza, por exemplo, em aeroporto, né? Banheiro do aeroporto, né? Aí vai a equipe lá, né? Com a tarefa que está destinada a ela, né? Ela executa a operação e depois ela libera através daquele dispositivo que foi realizado, né? Isso. Existe algum impacto para vocês ou para o negócio a confirmação da efetividade da operação? Quer dizer, eu digo que a pessoa efetivamente, né, realizou a operação prevista, né? E
que eu imagino que também, se não tiver ainda, é uma oportunidade enorme aí para os negócios, né, para evoluir de alguma maneira aí, usando a Não está fazendo muita tecnologia, né? bagunça aí, não, né? Então assim, Anderson, queria só tirar essa dúvida em relação a isso, tá bom? Muito bacana a tua pergunta, Valdir. A gente, quando desenvolveu o software de gerenciamento de tarefas, e aí já não tem muito a ver com o IoT, isso é uma parte mais de software mesmo, enfim, como um todo, uma tarefa, ela pode ter uma evidência ou uma assinatura àquela tarefa para ser executada. Então, quando a gente coloca que uma tarefa ela precisa de uma evidência, e no caso de banheiro isso acontece bastante, assim que termina a limpeza, através do smartphone, a pessoa bate uma foto do local onde ela está. E colocando, a gente faz também limpeza, por exemplo, de hospital, de leite de hospital, tá? Então, por exemplo, quando tem uma tarefa por exemplo, de limpeza, como é que você vai conseguir provar de que a pessoa esteve lá, que está tudo arrumadinho, etc. É obrigatório, ele não consegue realizar o encerramento de uma tarefa para esses casos específicos, sem ter uma evidência, isso quer dizer, sem ter a foto mesmo de que foi realizado. Não dá para pegar da galeria, tá? Todo mundo pergunta isso. Não dá para pegar da galeria. Tem que bater realmente uma foto na hora. Não, legal, Anderson. Obrigado, viu? Excelente. Nada. Obrigada. E o Anderson, ele citou casos de setores de serviços públicos, né? Assim, hospital ou aeroporto, que né, aberto ao público. Mas essas aplicações em empresa privada, você inclusive otimiza mão de obra. Porque, assim, a pessoa vai passar para limpar um banheiro ou uma sala de acordo com o fluxo de pessoas daquele dia. Então, tem lugares que tem horário, é ótimo para a legislação e para provar que está sendo executado. E tem outros que você pode começar a ter mais inteligência no seu negócio para saber se pode demitir gente, se você tem que contratar mais gente. A gente está partindo agora, como eu falei, né? Esse gerenciamento de tarefas, ele tem sido para a gente realmente um divisor de águas e trazer uma lucratividade enorme quando a gente coloca que realmente dá para fazer mais com menos, né? E como é que está o ROI desses projetos? O cliente está investindo para trazer novas experiências para o seu usuário, para regularizar o SLA do contrato que ele já presta 10 anos de serviço e nunca cumpriu, para não perder a conta, está fechando a conta. Não, então, os três casos. Eu vou até colocar esse case mesmo que você colocou agora de cumprimento de SLA. Por exemplo, eu vou manter esse exemplo, né, da limpeza de banheiro. Alguns casos a gente faz realmente em aeroportos, shopping centers, etc. Um deles, a gente colocou um sensor com Sigfox colado nas portas com magnetrômetro. E aí a gente conseguia medir cada vez que a porta era aberta. Isso quer dizer, a gente consegue medir a audiência do lugar, né? Sabendo se aquele banheiro foi muito utilizado ou subutilizado. Fazendo com que, de repente, a gente realoque mão de obra que estão espalhadas por dentro desse ambiente, né? E eu não sei se ficou muito confuso, mas do tipo, se vocês forem, por exemplo, num shopping center, muitas vezes vocês vão ver que tem que ficar lá um cara da limpeza lá sentadinho lá, parecendo que não está fazendo nada, né? Mas realmente ele muitas vezes não está fazendo nada se for do concorrente, tá? Por quê? Ele está ali somente para cumprir o SLA e saber que realmente está limpo e que todos os insumos estão completos, ele está ali só para fazer isso. E aí acaba sendo uma mão de obra que está subutilizada. Ao mesmo tempo que com esses dispositivos de IoT, a gente medindo a audiência do lugar, a gente consegue saber, olha, hoje, agora estou com 200 pessoas entrando num determinado banheiro do terceiro andar. E aí destinado uma mão de obra naquele momento que está com 200 pessoas naquele local, para aquele determinado local para fazer uma limpeza, independente do tempo. Isso, então, é mais pela frequência mesmo. Isso a gente medindo a audiência. Com a gente fazendo a gestão das tarefas, a gente mede o SLA. Com a evidência, não tem o que o cliente
falar que não, olha, se vocês não executaram a tarefa. Aí tem o outro lado da história, que é justamente, a gente fala assim, poxa, vocês estão vindo aqui, então quer dizer, agora vocês estão me comprovando que vocês não faziam nenhum tipo de medida? Não. Hoje a gente está medindo uma coisa que antes não era medida, através da tecnologia. Isso encanta os olhos do cliente, porque às vezes a percepção dele é que ele está pagando para ficar lá um cara sentado, e muitas vezes o cara não vai nem, o cara, né, a pessoa, no caso, ela não está nem ali para realmente olhar se está faltando no papel, se está faltando, né, se está algum banheiro sujo, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente coloca que a gente está utilizando essas tecnologias para isso, ele fala, poxa, ele vê toda uma inovação num setor que é gigantesco, né, que será a área de limpeza e segurança, e realmente comprovando que aquelas tarefas foram executadas. Em alguns casos, como é o caso de Honda, a gente coloca em alguns pontos QR Code ou até mesmo beacons, de modo com que assim, o celular tem que se aproximar daquele QR Code, né, ou daquele beacon, para dizer que aquela pessoa realmente esteve ali. Não, legal. E tem muita rotatividade de pessoas nesse mercado, né? Eu gostei quando você falou que ela tem como ver como executar a tarefa, porque acaba muito cobrindo o outro né, a rotatividade é enorme nesse campo. Chega a rodar até 100% de funcionários numa empresa que tem mão de obra de serviço. No grupo que eu tô, assim, a rotatividade é 30%, mas eu acho isso um absurdo num cenário de quase 70 mil funcionários, entendeu? É uma rotatividade enorme de fluxo de pessoas realmente sendo, enfim, treinamentos e uma série de outras coisas, a gente diminuiu bastante fazendo alguns workshops e utilizando a ferramenta como instrumento de treinamento para eles também, daquele detalhezinho que eu coloquei lá da interrogação, ali coloca realmente um script, e dentro dela, da ferramenta, tem todo um checklist que ele deve cumprir para que aquela tarefa seja finalizada. Obrigada, Anderson, pela sua... Obrigado a vocês. Você tem muito que agregar, depois vamos conversar mais, para acompanhar também resultados, entender o que a gente pode compartilhar também com modelos de negócio. Ótimo. É bem inspirador. Muito obrigado.